Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento. Iniciamos ontem a primeira carta de João. Então, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Nós já vimos ontem que o apóstolo João faz uma ênfase dizendo que Cristo Jesus é a própria vida, a vida de Deus sendo manifestada em carne e osso, visivelmente por meio de Jesus Cristo, e é essa vida que nós recebemos, e é por meio dessa vida que nós devemos conduzir a nossa jornada. Só é possível levarmos uma vida que glorifica a Deus por meio da vida de Cristo, que foi depositada em nós, que foi derramada, entregue em nosso favor, por nós e para nós. E aí no capítulo 2, o apóstolo João, ele inicia falando exatamente que ele está escrevendo essas coisas para os irmãos, lembrando os irmãos que eles têm a vida de Cristo, para que eles não pequem. Mas se alguém pecar, não precisa ficar desesperado, porque temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é a própria propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. E aí ele diz que é visível aquele que conhece a Deus, então ele vai obedecer a palavra de Deus, vai obedecer os mandamentos do Senhor. E aí no versículo 5 e 6, eu quero ler com os irmãos esses versículos, está escrito assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, a evidência de alguém permanecer em Cristo são os frutos. Olha o que a palavra nos diz aqui. Aquele que afirma que permanece nele, ou seja, aquele que diz estar em Cristo Jesus, deve andar como ele andou. Mas nós sabemos que nós não andamos como Jesus andou na força do nosso braço, na nossa própria capacidade. É impossível. Nós só nos tornamos capacitados a andar como Jesus andou por meio da vida de Cristo que foi depositada em nós, por meio do Espírito Santo. O Senhor nos deu uma nova vida e depositou do seu Espírito, da sua própria vida, para viver em nós, para nos guiar, nos conduzir, nos transformar, nos direcionar em toda a verdade. E é por meio da vida de Cristo que em nós habita que nós podemos andar como Jesus andou. E essa é a evidência de alguém que diz estar em Cristo. Ele deve produzir os frutos da vida de Cristo, deve manifestar a vida de Cristo. E nós sabemos que isso não acontece de forma instantânea, imediata. Ninguém começa a andar perfeitamente. Eu nasci de novo hoje, eu depositei a minha fé em Cristo Jesus e agora eu só ajo perfeitamente. Não, nós sabemos que não é assim. Tanto que o apóstolo João disse ali: se alguém pecar, é como se ele estivesse dizendo, não entre em desespero. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas quando nós lemos, nós podemos nos lembrar de um texto que nós já vimos quando estudamos 2 Coríntios. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, diz que à medida que nós contemplamos a Deus, nós somos transformados de glória em glória por meio do seu Espírito. O que é contemplar a Deus? É se relacionar com Ele, é ter intimidade com Deus, é ter vida, é ter comunhão com Deus. Então, à medida que nós temos essa comunhão com Deus, nós somos o quê? Transformados de glória em glória por meio do Espírito Santo que habita em nós. Isso é andar como ele andou. Não é algo... Muitas vezes as pessoas pensam assim, meu Deus, eu nunca mais posso errar. Não é isso que a palavra está dizendo. Mas aquele que diz que está em Cristo, a evidência são os frutos da vida de Cristo. Cada vez mais, dia após dia, de glória em glória, de fé em fé,
se torna visível a vida de Cristo na vida daquela pessoa. É o que o apóstolo João está escrevendo aqui. E aí ele diz que aquele que afirma estar na luz, isso está ali no versículo 9, 10 e 11, aquele que afirma estar na luz, ele não pode odiar o seu irmão, porque se alguém diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, na verdade essa pessoa está nas trevas, não está enxergando nada. Amados, aqui, veja que o apóstolo João coloca duas evidências muito claras sobre pessoas que de fato estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo precisa manifestar a vida de Cristo e não pode odiar o irmão, ou seja, precisa ter o coração livre da amargura, do rancor, do ressentimento, da ofensa. São evidências de alguém que está em Cristo. Alguém que está em Cristo manifesta os frutos da vida de Cristo e tem um coração perdoador. Não guarda ressentimento, não guarda amargura, não deixa as situações, as ofensas invadirem o seu coração. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer uma análise aí na nossa vida. Se nós afirmamos estar em Cristo, nós temos guardado o nosso coração da amargura, da ofensa, do rancor, liberamos perdão para os nossos irmãos, amamos os nossos irmãos. Se declaramos estar em Cristo, temos nos rendido a Deus para manifestar a vida de Cristo. Isso aí é algo para nós analisarmos e o apóstolo João fala isso. E é interessante porque ele escreve isso e ele diz assim, no versículo 21, ele fala assim, ó, eu não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu estou escrevendo essas coisas a vocês porque vocês conhecem a verdade a respeito do Evangelho, vocês conhecem a verdade que é Cristo Jesus. E porque vocês conhecem, vocês sabem muito bem que quem nasceu de novo vai manifestar a vida de Cristo. Recebeu uma nova vida, recebeu o Espírito Santo. Então, porque vocês conhecem essa verdade, é que eu estou escrevendo essas coisas a vocês. No versículo 15 em diante, ele fala, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Ou seja, ele está escrevendo todas essas coisas, amados, para a igreja. E ele ainda diz, ele afirma, eu escrevo essas coisas porque eu sei que vocês têm o conhecimento, eu sei que vocês conhecem a verdade. Então não tem como vocês amarem o mundo, não tem como vocês guardarem rancor, odiarem o irmão. Não tem como vocês dizerem que são cristãos, que estão em Cristo e não manifestarem a vida de Cristo. Não tem como isso acontecer. Por quê? Porque vocês conhecem a verdade, vocês nasceram de novo, a unção está em vocês. Quero ler outros versículos aqui com os irmãos, quero ler o versículo 20 e também quero ler o versículo 27. O 20 diz assim, mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. No versículo 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Ou seja, o apóstolo João está dizendo assim, ei, vocês já receberam a unção. O Espírito Santo, a capacitação proveniente do Espírito já está em vocês. Vocês não precisam de alguém que fique dizendo o tempo inteiro para vocês, isso é errado, isso é certo, faça isso, não faça isso. Vocês já têm a unção, vocês já têm a capacitação, vocês já têm o Espírito Santo habitando em vocês. Vocês podem viver por meio do Espírito. Amados, esse é o novo modelo de vida que o apóstolo Paulo explica
lá na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 6, ele diz assim, olha, agora que nós fomos libertos da lei, nós não precisamos mais viver segundo a velha forma da lei escrita, mas agora nós vivemos no novo modelo do Espírito. A nova aliança inaugurada por Cristo Jesus tem um novo modelo de vida. Quando o apóstolo Paulo explicou isso lá na carta aos Romanos, ele está dizendo assim, ó, nós não seguimos apenas regras, agora não é assim uma vida de fora para dentro, que eu tenho uma lista de regras e eu preciso obedecer aquela lista de regras. Não, agora é um novo modelo de vida, é o modelo do Espírito que vem de dentro para fora. Por quê? Porque nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e agora nós seremos guiados pelo Espírito. É isso que o apóstolo João está escrevendo aqui. Vocês já receberam a unção. Vocês não precisam que alguém fique ensinando e dizendo para vocês o tempo todo, isso é errado, hein? Não, isso você não pode fazer. Ah, isso aqui você pode fazer. Isso aqui não é pecado, isso você pode fazer. Não, agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele nos guia. Ele nos conduz. Ele nos direciona, nós já recebemos a unção. No novo modelo de vida do Espírito é diferente, nós somos guiados pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo não habita só no pastor, o Espírito Santo não habita só no líder, o Espírito Santo habita em cada crente, em cada cristão, em cada filho de Deus. E o Espírito Santo quer nos guiar. Cada filho de Deus precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Amados, infelizmente muitos corromperam esse ensino e tentam manipular as pessoas para que elas sejam guiadas somente pelos líderes, pelos pastores, pelos profetas, não sei mais por quem. Não, amados, cada um de nós tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, e nós podemos e devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Os ministérios e os dons derramados sobre cada um de nós não é para manipularmos uns aos outros. Pelo contrário, é para servirmos uns aos outros. Deus derramou dons, Deus derramou da sua multiforme sabedoria e graça sobre a igreja para nós servirmos uns aos outros. Então os pastores servem, os mestres servem, os evangelistas servem, todos que receberam chamado, um ministério ou um dom de Deus é para servir a igreja. Mas todos nós, como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, individualmente, cada um de nós tem o Espírito Santo habitando em si. E nós precisamos o quê? Aprender a desenvolver essa vida no Espírito. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Gálatas que todo aquele que anda no Espírito jamais satisfará as obras da carne. Não vai viver na carne. Por quê? Porque é guiado pelo Espírito. E é isso que o apóstolo João está escrevendo aqui no seu 2º capítulo dessa primeira carta dele. Ele está dizendo que nós já recebemos a unção, que nós já temos o conhecimento da verdade, então nós precisamos colocar em prática essa nova vida. Não tem como eu dizer que estou em Cristo e não andar como ele andou, ou seja, não manifestar a vida de Cristo. Não tem como eu dizer que estou na luz, que estou em Cristo e odiar o meu irmão. Isso não existe. O meu coração é um coração perdoador, que não guarda amargura, que não guarda rancor, que não guarda ofensa. Não tem como eu dizer que estou em Cristo e amar o mundo e viver debaixo da cobiça da carne, da cobiça dos olhos, da ostentação dos bens. Não tem como. É isso que o apóstolo João está escrevendo aqui. Que todo aquele que nasceu de novo, ele manifesta a vida do novo nascimento. Tanto que quando ele fala ali, depois os irmãos podem ler novamente, eu creio que os irmãos já leram esse capítulo, né? Eu sempre encorajo os irmãos a lerem o capítulo antes e depois ouvirem o áudio. Ali dos versículos 18 em diante, ele vai falar sobre os anticristos que já têm se manifestado no meio do povo, e ele diz assim, olha, eles saíram do nosso meio, mas na verdade eles não eram dos nossos, porque se eles fossem, eles teriam ficado. Ou seja,
Esses que corrompem os ensinos, que corrompem a verdade de Deus, na verdade eles nem nasceram de novo, eles só professam uma fé cristã, mas eles não estão de fato em Cristo Jesus, porque se eles estivessem, eles manifestariam a vida de Cristo. Ele termina o capítulo falando isso no versículo 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, quem nasceu de Deus pratica a justiça. Não vai viver em injustiça. Não vai viver fora da palavra de Deus. Pelo contrário, aquele que nasceu de novo vai obedecer a palavra, vai manifestar a vida justa, santa e reta de Cristo Jesus que foi depositada em nós. Amados, que eu e você possamos entender essa verdade. Nós já recebemos a unção, nós já nascemos de novo, nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Não é na força do nosso braço e na nossa própria capacidade que nós manifestamos os frutos do Espírito. Não é na nossa própria capacidade que nós viveremos para a glória de Deus. É pela capacidade que vem do Senhor, que Ele mesmo depositou em nós. E à medida que nós nos relacionamos com o Senhor, depois leia com atenção o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. À medida que nós nos relacionamos, que nós contemplamos ao Senhor, nós somos transformados por Ele de glória em glória, à imagem do seu Filho Jesus Cristo. E isso acontece por meio do Espírito que em nós habita. Por isso que nós sempre encorajamos os irmãos, tenham uma vida pessoal, um relacionamento pessoal com Deus, por meio da palavra e por meio da oração. Enquanto nós nos rendemos ao Senhor, Ele mesmo vai nos moldando, transformando, para que nós possamos deixar toda aquela carga da velha natureza que foi crucificada com Cristo, que nós possamos deixar toda essa influência para trás e possamos colocar em prática essa nova vida que nós recebemos em Cristo, que é poderosa, que é justa, que é santa, que é gloriosa, que engrandece a Deus, que glorifica a Deus. É por meio da comunhão com Deus. Aí sim, nós vamos manifestando dia após dia a vida de Cristo, em nós e através de nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa enganados. Obrigada, porque o Senhor nos ensina a como colocarmos em prática a vida que o Senhor conquistou para nós. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos compreender que é no poder do Teu Espírito, que é na força que vem do Senhor que nós podemos andar como o Senhor andou. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos compreender o completo perdão que nós recebemos, para que nós possamos liberar perdão aos nossos irmãos. Que o nosso coração esteja livre de toda ofensa, de toda amargura, de todo ressentimento, de todo rancor. Que o nosso coração seja sempre livre, livre, livre. Um coração perdoador, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que os meus irmãos compreendam que eles já receberam a unção. E a unção, o poder de Deus, o Espírito Santo habitando neles, ensina eles acerca de todas as coisas. Pai, que eles compreendam isso e vivam esse novo modelo de vida, o novo modo do Espírito, sendo guiados pelo Teu Espírito, conduzidos pela Tua palavra, pela Tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.